Olá meus amigos, bem-vindos ao vídeo. Hoje temos a quarta videoaula dedicada ao gestor de imóveis alugados. Hoje falaremos do módulo de aluguéis, mais especificamente aluguéis anuais. Então eu já estou aqui no Imob System, utilizando o minhaimobiliaria.online, que é o nosso site de teste. Eu já adicionei um imóvel ao sistema. Se você acompanhou a primeira, segunda e a terceira videoaula, você também aprendeu já como cadastrar uma pessoa, aqui no link de cima, como a esta pessoa atribuir um imóvel. Então, se você chegou a essa quarta aula, provavelmente você já anunciou um imóvel para locação, e o que eu vou fazer hoje é simular que esse imóvel foi alugado, completar os dados ali no módulo de aluguel e também simular o recebimento do pagamento mensal de locação. Então, hoje a videoaula é exclusiva do módulo de aluguéis. Antes de adicionar um aluguel, é interessante também que você adicione quem vai ser a pessoa que está alugando. Então você também clica aqui em mais pessoa e adiciona o inquilino. Eu já adicionei o proprietário na hora que eu fiz a inclusão do imóvel dele. Aqui eu já tenho os dados dele. Tanto na adição do proprietário quanto na adição do inquilino, é recomendável que você preencha todos os detalhes que estão sendo pedidos, todas as características, né? CPF, o e-mail, data de nascimento, se ele é solteiro, viúvo, casado. Essas informações vão ser utilizadas depois para a criação do contrato de locação anual. Então, presumindo que já foi adicionado o inquilino e que o imóvel já está adicionado também com os dados do proprietário corretamente, clico em aluguéis, clico em anual e depois em adicionar, vou aqui para a área de adicionar um aluguel anual. Dados locatícios, itens com um asterisco são de preenchimento obrigatório, então corretor aqui é obrigatório que eu preencha, o ID do imóvel também. Quem é o locatário, quem é a pessoa que está alugando, não é obrigatório, porém, se você não selecionar nada, ela vai colocar ali como não informado. Então, vou botar locatária é a Dona Maria de Lourdes, eu já pré-adicionei essa pessoa. Se você ainda não adicionou, quando chegou nessa área, você clica aqui em adicionar pessoa, adiciona ela e depois clica nesse botão de atualizar, você vai ver que vai ser atualizado aqui o botão Select. Se tem ou não fiador, é muito difícil a gente padronizar. Cada imobiliária tem uma forma de trabalhar com aluguéis, algumas aceitam fiador, outras é caução e outras é seguro-fiança. São as três principais garantias que são cobradas. Então, se tem um fiador, você pode adicionar aqui, ele vai ser anexado no contrato, na hora que a gente criar o contrato. Algumas imobiliárias nesta área preenchem o fiador como a seguradora, então você pode adicionar uma pessoa que é a seguradora. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Onda Segura, eu acerto o Credipago, para que seja incluso ali no contrato ela com os dados dela. Se você já tem um contrato feito, né, algumas vezes o aluguel está sendo transferido de alguma imobiliária, se você tiver já o link desse contrato, você pode anexar o link aqui, o link da vistoria a mesma coisa e o link da pasta de boletos a mesma coisa. O boleto não é criado pelo sistema Imob System na hora que o inquilino quer. Ele é necessário que aí o gestor crie esses boletos e inclua numa pasta. A gente recomenda que seja a pasta do Google Drive, pode ser Dropbox, pode ser também um servidor externo que você tenha. Se você quiser dar ao inquilino essa possibilidade dele ter uma pasta de boletos, ele vai entrar na conta ali, inquilino. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer para visualizar. Eu vou simular que eu tenho aqui um www.imobsystem.com/boletos, só para a gente simular como que apareceria essa pasta, né? No início aqui é bom a gente colocar https:// disponibilizar o link da pasta de boletos do inquilino, vou botar assim para vocês verem depois como é que fica. Se você trabalha com caução, você vai continuar essa área informando o valor do caução aqui. Eu não vou trabalhar com caução, até selecionei ali em cima, né, uma seguradora. Eu vou fazer a simulação aqui de como seria com a seguradora. O valor do aluguel, eu vou fazer um valor aí simples para a gente poder entender. Vou colocar o valor de R$2.000. Juros e multa por atraso. Cada imobiliária tem o seu juros e multa. Você pode colocar o padrão, é 10% de multa por atraso e a mora 1% ao mês. Então tem a explicaçãozinha aqui do lado. Quanto você vai cobrar de honorários referente ao primeiro mês de locação e os honorários do segundo mês em diante. Por quê? O valor do aluguel é R$2.000. Os honorários do primeiro mês, algumas imobiliárias cobram 50%, algumas imobiliárias cobram 60%. Digamos que é 60%, né? Daria aí o valor de R$1.200, se o aluguel fosse R$2.000.
E nos honorários do segundo mês em diante, normalmente é cobrado 10%, 10% de R$2.000 seria R$200. Esse é o valor que vai ser descontado dos pagamentos mensais do inquilino para que seja repassado o restante para o proprietário. Data de entrada dessa pessoa, vou colocar hoje. Hoje é dia de Natal, então Feliz Natal a todos, dia 25 de dezembro de 2023. A data da saída, algumas imobiliárias fazem contrato de 1 ano, aqui a gente tem a opção já pré-determinada, você clica e ele já escreve qual é a data. Vou simular que a data de saída vai ser daqui a 1 ano também. Se for 6 meses, você pode manualmente informar ali 6 meses. Aqui embaixo eu vou ter dia do vencimento. O vencimento máximo permitido no sistema é até dia 27. A gente recomenda que os vencimentos dos aluguéis sejam, por padrão, dia 10 ou dia 20. É muito importante que vocês padronizem, porque se forem acumular aluguéis, 10, 20, 30, 40 imóveis alugados, depois eu vou mostrar para vocês o painel da gestão imóveis, são mais de 100 imóveis alugados. Se cada locação tiver um dia de vencimento, é muito fácil da pessoa se perder nos dias de pagamento e repasse ao proprietário. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a data de entrada dia 25 de 12 e a primeira comissão é de R$1.200. Então, eu vou fazer o dia do vencimento lá para o dia 20, porque daí vai passar quase um mês, eu vou conseguir do primeiro pagamento tirar esse R$1.200 e dar o repasse do proprietário. Então, aqui o dia do vencimento é um critério de vocês, A gente recomenda que seja dia 10 ou dia 20, mas pode ser aí qualquer dia. Coloquei aqui dia 20, forma de repasse. Eu vou fazer o repasse por Pix ao proprietário, então só vou escrever aqui Pix, isso daqui vai aparecer nos relatórios mensais para que lembre o gestor de como que vai ser feito o repasse. Um detalhe muito importante aqui na forma de repasse, se for por Pix, que você lembre, antes de adicionar o imóvel, quando você estiver adicionando o proprietário do imóvel, aqui em CRM, adicionar pessoa, você vai notar que tem uma área lá embaixo da data de nascimento, chamada chave Pix. Então, se o repasse for por Pix, é interessante que nos detalhes do proprietário você informe qual é a chave que ele utiliza. Se é o CPF, se é o e-mail ou se é o telefone. Mais tarde, quando formos simular o recebimento dos pagamentos de aluguel, eu vou mostrar onde que a gente vai utilizar. Então, eu já não tinha feito essa alteração no proprietário. Como é que eu faço essa alteração? Vou lá na primeira página do sistema, acho o imóvel, clico em cima do nome do proprietário, clico em editar informações e lá embaixo vai ter chave Pix. A minha não está informada, eu vou colocar que a chave Pix é o telefone. Selecionei telefone, clico em salvar alterações e pronto. Ali na forma de repasse, voltando nos aluguéis, vou fechar essas janelas. Pronto, na forma de repasse tem o Pix e também já editei os dados do proprietário para que informe o Pix. Aqui em observações, qualquer detalhe que faça você lembrar o aluguel, qualquer termo, que você aqui, por exemplo, eu botei o falta realizar laudo de vistoria, qualquer termo que faça você lembrar algum detalhe extra aí do imóvel. Aqui chegamos à área mais temida dos gestores, a área de taxas extras mensais. É uma área que ela é meio complexa, porque você tem que selecionar não apenas as taxas que ele vai pagar, mas você tem que selecionar se a imobiliária vai intermediar ou não o pagamento dessa taxa e se o pagamento intermediado vai ser ou não repassado ao proprietário. Então, o primeiro passo seria a gente adicionar só as taxas. Vamos fazer assim em 4 etapas, Primeiro vamos selecionar quais são as taxas que ele vai pagar fora o valor do aluguel. E ponto. Depois a gente faz o resto. No meu caso, uma casa, vamos simular aí que a água já está inclusa no valor do aluguel. A casa não tem condomínio, ele vai ter que pagar energia, ele vai ter que passar a luz para o nome dele, A gente aqui em Santa Catarina é a Celesc, que é a empresa, ele vai ter que ir na empresa transferir a luz para o nome dele, então eu só vou marcar energia. O gás, uma casa, então digamos que é um bujão, se ele não trocar o gás ele não tem, então não precisa anotar que ele vai ter que pagar isso uma vez, que é uma coisa meio óbvia, Então o IPTU ele tem que pagar, o lixo ele também vai pagar e o seguro-fiança também, já ali eu coloquei que o pagamento do aluguel por seguro-fiança ele vai ter que pagar o seguro-fiança. O segundo passo é a gente voltar, vamos voltar aqui em energia, marque esta caixa se a sua empresa for intermediar o pagamento dessa taxa. No caso da energia, a gente não vai intermediar porque ele vai transferir energia para o nome dele, então a gente só vai selecionar essa área aqui e não a de baixo. No IPTU, a gente vai intermediar esse pagamento
pagamento porque os boletos do IPTU vêm em nome do proprietário. Então tem algumas imobiliárias que dão esse carnê para o inquilino pagar e algumas imobiliárias que intermediam. Eu vou simular que estaremos aí intermediando, então eu seleciono aqui a caixa. Se o valor a ser intermediado for fixo, digite o abaixo. Caso seja variável, deixe zerado. O valor do IPTU, ele é um valor já para o ano, posso parcelar ali, dividir ele em 12 vezes. Então simulamos aí que seria o valor de R$120 mensais a mais, né, do valor do aluguel que ele vai pagar por o IPTU. Então eu tenho aqui embaixo a caixa. Marque esta caixa se sua empresa for repassar o valor dessa taxa ao proprietário. Tem alguns casos que a imobiliária vai ficar com o boleto desse IPTU, vai cobrar o valor do IPTU do inquilino e ela vai pagar este boleto. Então ela vai desmarcar essa caixa. Se o proprietário for ficar com esse boleto e você for repassar o valor junto com o valor do aluguel mensalmente, você marca essa taxa aqui. Depois tudo vai fazer sentido na área de cobrança. Você vai ver que o sistema já vai organizar certinho quais são as taxas que você tem que receber e cobrar do inquilino e quais as taxas você vai ter que repassar. Então aqui o IPTU marquei, botei o valor do IPTU, marquei a caixa, porque aqui no meu caso eu vou repassar o valor dessa taxa ao proprietário. O lixo vou simular que é a mesma coisa, vou colocar ali uns R$20 por mês por taxa de lixo, são todos valores aqui fictícios, e vou marcar também que eu também vou repassar esse valor ao proprietário. No seguro-fiança, ele paga o seguro-fiança e raras são as vezes que a imobiliária precisa intermediar este pagamento. Porque o seguro-fiança ele já paga para o ano inteiro. Então, normalmente, ele tem um pagamento que é feito à vista pelo ano inteiro, ou aquele pagamento é dividido em 12 vezes no cartão de crédito. Quando a pessoa não tem limite no cartão, algumas seguradoras dão a opção da imobiliária pagar um boleto mensal referente ao seguro-fiança do inquilino. Se a sua imobiliária for fazer isso também, dependendo da seguradora que você utiliza, você marca essa caixa, porque daí a imobiliária vai intermediar o pagamento dessa taxa. Normalmente é 10% do valor do aluguel, então se o aluguel é 2.000, a taxa seria mais ou menos 200 mensais. E eu não vou marcar a caixa de baixo, porque eu não vou repassar esse valor ao proprietário. Eu que vou pagar mensalmente o boleto. No caso de algumas empresas, por exemplo, o seguro-fiança da Credipago, vem um boleto com todos os aluguéis que você deveria pagar. Então são 10 aluguéis, 200 cada um, vai vir para você um boleto de 2.000. Então daí, conforme os inquilinos forem pagando, você vai recuperando esse boleto aqui. Algumas imobiliárias, inclusive, cobram um valor em cima. Então, em vez de 200, cobraria aí 210 por uma taxa extra de intermediação aí do seguro-fiança, vai da sua imobiliária. Então, selecionei, coloquei o 200, desmarquei a caixa e vamos para o próximo passo, que é o repasse garantido. Se for um repasse garantido, você marca sim. Se não for marcar não, o repasse garantido é quando você vai sim transferir o valor do repasse ao proprietário, o inquilino pagando ou não. Então, se for repasse garantido, vou botar ali sim. Você vai ver que ele vai aparecer dourado na área de gestão de aluguéis. Aqui em aluguel ativo, se estiver ativo sim. Se depois, no final do contrato, você não for renovar, você marca não. Daí não precisa estar excluindo o aluguel, ele vai ficar sempre armazenado no seu sistema. Aqui a forma de pagamento do aluguel, se ele vai pagar vencido ou vencendo, né? O conhecido aí como mora e paga, ou se ele paga e mora. Clico aqui em adicionar ao sistema, se todos os dados estiverem corretos, eu já vou ter aqui a mensagem, aluguel adicionado ao banco de dados. Código do aluguel 1 é o primeiro aluguel que eu estou adicionando e os códigos são numéricos como os imóveis. Clico ali em cima do número 1 e aqui eu sou direcionado aos detalhes do aluguel. Na esquerda vão estar todos os dados que eu acabei de preencher, todos aqueles dados que eu informei quando eu fiz o cadastro do aluguel, e na direita vai estar os pagamentos mensais que o inquilino tem que fazer. Antes de eu falar dos pagamentos, você vai notar que aqui na esquerda nós temos 3 links. Um link é para você editar os detalhes do aluguel, caso você tenha colocado algum dado errado. Abaixo, um link para que você crie o contrato de locação, que é o contrato que será firmado da imobiliária com o inquilino. Embaixo, criar termo de intermediação de locação, que é o contrato, chamado também de termo de intermediação, que o proprietário dá autorização para a imobiliária intermediar o aluguel. Então você cria o contrato de locação, cria o termo de intermediação logo após ter adicionado o aluguel. Como é que eu crio isso? Clico aqui em criar
você vai ser primeiramente levado a uma área de verificação de detalhes, porque todos os detalhes do locatário devem estar bem informados, do imóvel, do aluguel, então aparece esse sinalzinho verde. Se tiver faltando alguma informação, vai estar uma seta vermelha, você vai clicar aqui em editar dados, arruma o que tiver errado, tanto no locador, locatário. Se tiver uma setinha errada no fiador no endereço, você clica aqui em editar, vai lá no endereço, arruma e atualiza essa página. Você só vai poder gerar o contrato depois que todas essas setinhas estiverem verde. Então, o que tiver vermelho, arruma e atualiza a página. Aqui eu já tenho tudo certinho, data de entrada, saída, dia do vencimento, valor do aluguel, tudo isso daqui eu já tenho criado, então eu só vou gerar o contrato. O sistema vai aproveitar essas informações, vai me dar essa mensagem aqui, contrato gerado, clique em baixar contrato de locação. Antes tinha o link para que você criasse, como já está criado, você consegue baixar. Está uma informação errada, preciso novamente criar o contrato. Você consegue vir aqui no botão da esquerda em impressões, contrato de locação anual. Quando você clicar, você seleciona qual é o código do aluguel e clica em continuar. O sistema vai criar um outro contrato, ó, volto lá para aquela área, gero um outro contrato. Se você quiser baixar e verificar como que é o contrato, ele é um arquivo .doc, então eu clico em baixar contrato de locação, ele vai estar ali, contrato aluguel ID 1, porque é o ID do meu aluguel, e quando eu clicar aqui em baixar, eu vou arrumar aqui a resolução para vocês. O meu Windows aqui está uma versão que eu instalei só para mostrar mesmo. O contrato já está todo gerado. Contrato particular de locação residencial. Aqui eu vou ter dados do locador, locatário, fiador. Se você quiser editar os dados, como ele é um arquivo .doc, você ativa ali a edição. Vou aumentar um pouquinho a tela para ficar melhor para vocês visualizarem, dei um zoom aqui no contrato. Então, se eu quiser alterar algum dado, por exemplo, no fiador, a seguradora não necessita estar no contrato, eu posso selecionar, excluir ela, aqui eu vou ter os dados do locador. Neste contrato representado por, aqui vai estar o nome do corretor responsável, ou da imobiliária também, né? No meu caso aqui, fictício, né? Corretor X. Os dados do locatário também, ele já pega todos aqueles dados que você informa quando você adiciona a pessoa, e utiliza um contrato cuja base é a lei do inquilinato. Ele preenche alguns dados já utilizando os dados do sistema, então não é necessário quase preencher nada, só mesmo as escritas à mão na questão dos valores, né? Então o aluguel mensal aqui eu tenho que será R$2.000, eu coloco aqui o valor por extenso, também que será pago até dia 20, eu tenho que escrever aqui, o sistema não escreve automaticamente. Porém, a maioria dos dados, né? Dia do pagamento, valor, já vem tudo informado, inclusive aqui embaixo eu tenho que o aluguel será pago à administradora através de boleto bancário. Você pode alterar esse dado aqui e colocar por dinheiro, Pix. Aqui eu vou ter as despesas extras que eu preenchi lá quando eu adicionei. Energia, lixo, IPTU, seguro e fiança estão todas aqui no contrato. A base do contrato é a correção monetária pelo IPCA e informa aquela multa, que é a multa que eu informei quando adicionei o aluguel, né, de 1 a 10%. É bem interessante porque muita coisa já vem escrita. Aqui eu não informei o calção, por isso que eu não tenho nada informado. Se você for fazer seguro-fiança, você pode excluir essa cláusula. Então minimizo aqui. Esta seria a criação do contrato de locação. Então eu vou criar agora o termo de intermediação da locação. Clico aqui no link. Ele vai para checagem de informações, né, dos dados do locador, do imóvel, do aluguel, despesas extras e aqui gerar termo de intermediação. Clico em gerar termo. Diferente daquele termo que é gerado .doc, a nossa última atualização fez o termo ser gerado no navegador para que você copie esse texto e uma vez com ele copiado, você consegue colar ele em qualquer aplicativo de edição de texto. Nesta área, você não fica limitado ao Word, então você clica aqui em copiar e cola ele em qualquer aplicativo de edição. Pode ser Word, pode ser LibreOffice. Há vários aplicativos que você pode utilizar. Então, essa é a área do termo de administração de aluguel. Eu já tenho ali o aluguel adicionado. A questão do contrato e do termo de intermediação já está resolvida. Aqui o botão de editar detalhes também, vocês já sabem. É muito parecido com editar os detalhes de uma pessoa ou de um imóvel. O que fica faltando é a área de pagamentos mensais.
Nós dividimos elas em 2 vídeos, então este vídeo sobre como adicionar aluguel e criação de contratos está concluído. Os próximos vídeos vão explicar a questão dos pagamentos, que podem ser utilizando ou não a integração com o Banco Inter. Nós ficamos por aqui. Os links dos vídeos de pagamentos vão estar na descrição desse vídeo e também na nossa lista de transmissão. Gente, agradeço muito pelo ano que passou. Como eu falei, nós estamos agora dia 25 de dezembro, quase iniciando o ano de 2024, e desejo que todos vocês passem o ano 2024 com muita saúde e que façam muitos bons negócios. Até o próximo vídeo. E caso necessitem de auxílio em qualquer informação, estaremos no suporte. Fui!